E agora é hora de falar do São Paulo, hein, do tricolor, porque o mercado da bola do São Paulo também está se movimentando. Infelizmente, o São Paulo perdeu o Pablo Maia, mas está atrás do Thiago Mendes, não é de hoje, mas agora precisa sair uma definição. Ontem a gente falou aqui que hoje seria o dia D para saber se Thiago Mendes chega ou não. O PVC e o Hernan já haviam explicado aqui para a gente, contando como seria essa negociação, que faz parte de toda uma engenharia financeira a qual o São Paulo precisa se adequar a este planejamento e que Thiago Mendes teria que topar as condições estabelecidas pelo tricolor. Né, PVC, você trouxe aqui que o Thiago Mendes teria que aceitar agora ganhar um pouco menos para depois ganhar mais no futuro, ou seja, alinhando toda essa engenharia financeira. O que eu tenho é que está difícil e tem um tempo escasso, como o tempo escasso de todas as negociações que vão até amanhã. Hoje azeita para amanhã. Hoje pode azeitar para amanhã. Como assim azeitar? De preparar? Hoje pode destravar. Manda o contato que eu vou ler o contrato e assinar. É isso. Tá. E a gente comentou aqui que ele estava na dúvida, né? Se ele toparia esse molde de negociação. E o staff dele diz que não tem nada, que não tem proposta. Tem. A própria diretoria do São Paulo também nega, mas aqui você fica sabendo de primeiro. Então, tem uma história, só que é uma história que não é simples, porque é aquela conta que a gente está fazendo. É o seguinte, eu vou te pagar 30% do que você ganha, beleza? Topou? Mas o que eu vou te pagar, essa diferença eu te pago no ano que vem. Você topa? Depende se eu consigo pagar minhas contas. E o staff dele negocia diretamente com a Galápagos, que é a empresa que gerencia o fundo? Não. É uma triangulação. O São Paulo tem que acertar. A Galápagos vai dar o aval. Tá. A questão é... A questão é o jogador, é a decisão do jogador agora. Tá. O São Paulo teve que pedir autorização para fazer uma mudança leve na questão das contas, mas explicar que isso aqui vai ser resolvido no ano que vem. Aí a Galápagos dá o sinal verde e aí você faz a proposta para o jogador aceitando pode vir. Isso está mais ou menos encaminhado. O que não está encaminhado é se o Thiago Mendes quer vir ou se não quer vir. E a confiança é, cara, você quer jogar no São Paulo, não quer? Então a gente vai te pagar essa diferença ano que vem. Tá, se a gente for usar um emoji aqui de joinha, de mais ou menos ou para baixo, qual que é esse termômetro atual aqui? Eu acho mais ou menos. Foca lá no PVC. E André não tá pensando, então foca nos dois porque a gente gosta desse momento. Cadê? Mostra que qual é a diferença disso para isso? Tá assim, ó. Vixe! Tá assim, ó. Agora bugou minha cabeça. Aí, ó. Ai, São Paulino agora tá com a cabeça E aí, bugada. assim, ó, tá querendo assim... Já vai melhorando. O termômetro tá assim agora, mas ele pode, de repente, pegar e fazer assim. Entendeu? Pode dar uma virada para baixo. Esse aqui, ó, ele tá querendo levantar para ficar assim, mas esse aqui pode baixar do nada. Entendeu? É isso. Tá. Ou seja, pode dar certo, pode dar errado. A gente tem que ser sincero, tem que falar a verdade, né? É isso. Mas amanhã a gente vai saber. Saberemos. Saberemos que a janela fecha. Amanhã meus dedinhos voltam aqui. Amanhã não tem como fugir para amanhã. E Alicia, eu fico pensando como é que está o jogador, né? Foi um jogador que teve uma passagem importante pelo São Paulo, mas isso já tem uns 10 anos, né? 2015 a gente está falando, 2017 ele sai do São Paulo. Daí ele vai para a França e agora estava no futebol do Catar, já não é um atleta jovem, 32, 33 anos. O que a gente pode... A gente está com o Gabriel Sá, que na minha opinião é o melhor setorista de São Paulo hoje, tá? É garoto, mas vive dando furo aí em todo mundo. Todo acerto do São Paulo ele sai na frente, tem as fontes dele, então tem que reconhecer quando um moleque, que é um moleque ainda, faz um baita trabalho. Ô Gabrielzinho, seja bem-vindo aqui no nosso Bate-Pronto. Eu já começo te perguntando, você já traz aí uma nova informação que o São Paulo pode ter um outro reforço de peso. Agora, Gabrielzinho, e essa situação que a diretoria assina um tratado de que vai enxugar o caixa, de que vai reequilibrar o clube, só que aí vem o Oscar. Cara, você vai saber melhor do que eu. O Oscar não deve ganhar menos de 2 milhões por mês. É pelo que ele ganhava na China. Aí agora outra possibilidade de reforço de peso, que eu vou deixar você dar informação. Caríssimo também. E essa situação, Gabrielzinho, eu queria que você falasse quem é o nome, se a informação é exclusiva sua, e como é que fica esse equilíbrio do caixa do São Paulo.
Boa, Pilhado. Boa tarde para você, para o Mauro, para o Vamp, para nossa audiência toda aqui na Jovem Pan. Bruno Prado também presente por aí. De fato, é uma semana de noticiário do São Paulo bastante movimentado. São Paulo, que perde o Pablo Maia para a fase mata-mata do Campeonato Paulista, começa a ter movimentações aí então no mercado para tentar melhorar esse meio de campo para essa fase que é muito importante também para o técnico Zubeldia, que a gente já comentou durante essa semana por aqui. E tem uma conversa retomada, reestabelecida com o Thiago Mendes, né, que já passou pelo São Paulo, foi titular na campanha da Libertadores em 16, né, quando o São Paulo foi semifinalista, e hoje está no Al Rayyan, com vínculo até o meio do ano, né? O São Paulo conversa com ele, já é algo antigo, não é de hoje, né? Já conversa aí desde agosto da última temporada, mas agora tem essa confiança de que poderia contratar Thiago Mendes, e o noticiário do São Paulo é muito bagunçado, né, Pilhado? Ele tem muitas vertentes, né? Tem quem diga que está muito perto, tem quem diga que esfriou esse negócio, e vou trazer minha apuração aqui para vocês quanto a isso, né? O Thiago Mendes é um cara que já conversava com o São Paulo, então, na última temporada, já tinha esse alinhamento de valores com o próprio jogador, mas aí no último ano o São Paulo não conseguiu uma liberação do Al Rayyan, que é o clube do Catar, que tem aí os seus direitos econômicos, e eles, à época, pediam 20 milhões pela liberação do Thiago Mendes, que tinha mais um ano de contrato. O São Paulo não topou. Agora, ele está aí em sua reta final aí de vínculo, 3 meses já para deixar o Al Rayyan, e o São Paulo volta a ter essa conversa pelo Thiago Mendes, também baseada no fundo de investimento da Galápagos, né? Então, houve uma aprovação por parte do financeiro do São Paulo para que prosseguissem com essa oferta pelo Thiago Mendes. Pela minha apuração, 2 anos aí de vínculo e mais um como opcional em cima de metas, e ele teria um bom salário de fato, luvas totalizadas aí cara, desse negócio de 2 milhões de dólares, né? Então seriam as luvas que pagaria o São Paulo para o Thiago Mendes. Hoje é um time que tem muita dificuldade de caixa, como vocês muito bem sabem, né? Então é uma oferta que ela tem um salário crescente, entre aspas, né, Pilhado? Que seria justamente, então, em 2025, um salário um pouco menor, mas em 26, esse up salarial aí para o Thiago Mendes, também já entrando as luvas em questão. O São Paulo tem uma questão muito forte hoje de fluxo de caixa, né? Então tem débito com esse elenco, atrasou pagamentos com esse elenco, mas segue tentando nomes aí no mercado da bola e tenta Thiago Mendes. São Paulo teve folga ontem, voltou hoje aos treinamentos com Felipe Negrutti, também volante aí do Sub-20 da Copinha, né, campeão da Copinha, capitão da campanha da Copinha do São Paulo, foi pro time profissional também, embora ainda tenha esse papo, essa conversa pelo Thiago Mendes, mas tem concorrência, Pilhado. O Galo, justamente, também fez uma oferta por ele, conversa com o Thiago Mendes, então não é tão fácil assim, mas o São Paulo está confiante que pode chegar num acerto pelo jogador. Agora, o Gabrielzinho, então vamos lá, seriam 2 milhões de dólares, porque o jogador está livre, é isso. 2 milhões de dólares de luva, o que é um valor bem em conta realmente. Mas e salário? Que você falou, seria um alto salário, tá bom. Mas aí é bom o torcedor saber também, porque aí você tem que calcular com o salário quanto que vai ser esse custo. Seria salário de mais de R$1 milhão? Exato, Pilhado. Quando a gente fala desse salário, assim, vira uma composição, né? Que no primeiro ano o São Paulo pagaria um pouco menos e, claro, na segunda temporada teria esse aumento. Pelo que eu ouvi, não passaria da casa do 1 milhão mensais, né? Mas seria algo próximo ali. Obviamente, salário é algo muito restrito, né? Quando você conversa com fontes, né? Quando você conversa com, enfim, diretoria, ninguém abre muito jogo. Mas pelo que eu ouvi, não ultrapassaria a casa do 1 milhão por mês, embora fosse ser um salário de fato considerável. Eu diria que dá para a gente colocar na casa aí de 700 a 800 mil por mês, né? Então, acho que seria esse molde praticamente aí da vinda do Thiago Mendes, considerando essas luvas diluídas em contrato que seriam pagas a partir de 26, e caso ele cumpra metas ali em contrato, ele também teria ali mais um ano, né, de contrato. Então, fecharia 3 anos aí de vínculo com o São Paulo. A oferta é inferior ao que o Galo oferece pelo jogador, Pilhado. Ô Mauro César Pereira, 2 milhões de dólares é barato, né? Para um jogador do peso do Thiago Mendes. Agora, alto salário, assim como o Oscar. Será que o Casares está indo de encontro ao que ele prometeu? Ou está dentro ainda, já que não vai custar tão cara a compra do jogador? Para quem está na situação de São Paulo, 2 milhões de dólares é muito dinheiro, né? São Paulo tem uma dívida colossal, tem esse fundo, tem que andar
na linha. Contrata jogador de 2 milhões, jogador de 1 milhão, só 1 milhão. O São Paulo não tem essa condição. Na realidade, o discurso não combina com as atitudes. E esse papinho também de, não, depois paga mais. Assim foi o Rames, lembra? Contrataram o Rames dizendo que no ano seguinte pagariam mais. Aí no ano seguinte rescindiu o contrato, porque ele não jogou. O que não surpreendeu quem presta atenção no que acontece no mundo do futebol. Ele já vinha nessa situação há algum tempo. Não é o caso do Thiago Mendes, que é um jogador que, imagina, se vai jogar regularmente, é um bom jogador. Só que assim, o São Paulo, ele se contradiz. Ou ele quer arrumar a casa sem abrir mão de nada, né? Essa que é a questão. Ele fez uma escolha. Eu vou contratar o Oscar, um jogador caro e tal, um medalhão. Eu vou abrir mão de vários outros. Aí agora ele tem um elenco curto, machuca um jogador, pode machucar mais gente, isso acontece no futebol. Acabamos de falar de lesões aí no Flamengo, isso acontece. Aí vai contratar outro, mais outro. Assim, a questão do São Paulo é o seguinte, a contratação e tudo, problema do São Paulo. Mas o discurso, quando falam em reorganizar o clube financeiramente, ele não encontra respaldo na realidade, gente. As atitudes não combinam com aquilo que é falado. Simples assim. E o que é barato para o Palmeiras da vida, para o São Paulo é caro. Simples assim. É só 2 milhões, mais o salário, mais a comissão, mais não sei o quê. No ano que vem tem um aumento. Aí você junta isso com outro, é uma folha de pagamento alto de um clube que está encalacrado. Eu já falei aqui e vou repetir. A dívida do São Paulo é imensa. Ela só não é tratada como tal porque um rival importante que é o Corinthians consegue ter uma dívida muito maior ainda. Mas uma dívida perto de 1 bi, se é que não bateu 1 bi, a gente não viu ainda o balanço só vai sair em abril. É complexa a situação. E acho que o discurso realmente da diretoria não encontra respaldo nas atitudes. O discurso de austeridade que vira e mexe aparece aí, mas que não se confirma. Então, vai viver sempre assim. Isso vai sendo levado até sabe-se lá onde. Bruno, você tem muito contato, né? Ali no São Paulo também. Você costuma falar muito dessa situação. E o Mauro traz essa situação, porque eu considerei baixo. Eu falei, 2 milhões de dólares, um volante que estava na Europa, agora está no Catar, né? Que estava na Europa, alto nível. Só que diz o Mauro, para um clube que tem quase 1 bilhão de dívida, 2 milhões de dólares não é pouco e o salário também não é pouco, né? Porque o Thiago Mendes é um jogador que vai ganhar, o Gabrielzinho falou aí, quase R$1 milhão por mês. Agora, perdeu também o Pablo Maia, né? Que é um dos seus principais jogadores. Tem justificativa ou não tem? Não deveria contratar um jogador diante da promessa de enxugar o caixa, Bruno? O Thiago, ele faz tempo que conversa com o São Paulo, o contrato dele vai acabar no meio do ano lá no Catar, né? Ele poderia acertar agora e depois chegar no meio do ano, mas com a contusão do Pablo Maia quer antecipar e eu não vejo necessidade de antecipar um negócio assim e gastar por isso, né? Poderia chegar no meio do ano, né? Sem precisar pagar para o clube do Catar. O São Paulo tem outros jogadores ali, dá para se virar, até o meio do ano não vai acontecer nada de tão importante também, dá para se virar ali com o Bobadilha, com o Marcos Antônio, que tem um empréstimo até o meio do ano também. E quase não joga. Joga pouco, aí tem o Juan Zagueiro e o Marcos Antônio, estão emprestados e tem uma meta ali, se eles atingirem, o São Paulo é obrigado a comprar e por valor alto, é coisa mais de 20 milhões de reais, né? O Juan é do Sassuolo e o Marcos Antônio é da Lazio. Então, e são 2 reservas hoje do clube, que se alcançar essas metas, o São Paulo vai ter que comprar por uma grana alta. Então, assim, acho que poderia esperar. O Thiago é um jogador que foi muito bem no São Paulo na outra passagem dele, mas saiu em 2017. Aí ele jogou no futebol francês, no Lille e no Lyon, e agora está no Catar, ou seja, são 8 anos depois, né? É um jogador bom, acho que ainda pode ajudar o São Paulo, mas assim, se tiver Pablo Maia e Alisson inteiros, é difícil qualquer um tirar. Então, acho que não é um jogador, é um bom jogador, pode ajudar, mas não acho que é um jogador que vem para assim, mudar a qualidade do elenco. Acho que dentro do normal, a dupla de volantes do São Paulo é Pablo e Alisson, e é difícil alguém tirar. E assim, fazendo uma conta rápida, 2 milhões de dólares dá quase 12 milhões de reais. Se um jogador ganhar 1 milhão por mês, você tem praticamente o salário do ano inteiro desse jogador. Então não é uma quantia desprezível, é uma quantia significativa, né? Você tem 1 ano de salário. Se o cara ganhar 1 milha por mês, você tem 12 milhões, não dá o salário que tem 13º e tal, impostos, mas você tem 90 e tantos % do quanto aquele cara vai custar, você tem com esses 2 milhões de dólares. Aí você vai acelerar um processo, porque tem que ter agora.
como o Bruno falou, até o meio do ano, já vamos para março. O Campeonato Brasileiro começa no final de março. Aí depois vem aquelas primeiras fases de Libertadores, Copa do Brasil e tal, para o São Paulo. Será que não dá para se virar e tentar esperar um pouco? Não, vamos trazer agora. Aí depois vem o discurso. Não, mas a gente está aqui organizando a casa, tem um fundo e tal, Galápagos. Beleza, mas porra, não dá para imaginar que isso vai funcionar, gente, porque são coisas incompatíveis. Infelizmente, São Paulo se meteu nessa situação. E agora, para sair, não fizer alguns sacrifícios, vai ficar sempre nessa roda viva, que é uma pena.